Oi, pessoal, boa tarde. Terceiros anos, a gente vai falar hoje sobre a atividade da semana do dia 23 ao dia 27 de março, tá? São atividades que eu pedi para que sejam feitas, uma no caderno e a outra que já havia sido pedido em março para que seja feita em folhas separadas, tá? Primeira atividade que eu pedi para vocês fazerem, uma revisão das 10 classes gramaticais. Qual é o objetivo disso? É a gente rever, né, quais são essas classes gramaticais, o que elas são, né, a definição delas, algum exemplo eventualmente, para que a gente possa fazer uma revisão, uma base para a nossa futura atividade que vai ser relacionada à análise sintática. É você fazer uma análise da função daquelas classes gramaticais, tá? Então a gente sempre parte do mais fácil, do básico, para o mais especializado, né? As análises de período simples e período composto, tá? Então, a princípio, a gente tem aqui, olha, duas análises, né? A análise morfológica, que se refere às classes gramaticais, é você olhar uma oração, um período simples ou um período composto e reconhecer as classes gramaticais daquelas palavras que estão ali. Então, ela é um substantivo, tem verbo, tem adjetivo, tem algum advérbio naquela oração, tá? Isso é análise morfológica, morfo, forma, o formato daquelas palavras. Qual é a classificação daquelas palavras? Para posteriormente a gente passar para a função sintática, ou seja, análise sintática. Aquele substantivo, qual é a função que ele tem dentro da oração, né? Dentro do período simples ou do período composto. Eu tenho orações coordenadas, orações subordinadas no período composto, eu tenho sujeito, eu tenho predicado, então tenho várias funções que vão ser realizadas por uma determinada classe gramatical. Então eu tenho que partir do mais simples para o mais complexo, tá? Então essa é a função da nossa revisão. Coloco aqui um período simples. Pedro saiu. O Pedro é um substantivo. O saiu é um verbo. Isso é análise morfológica. Qual a função de Pedro dentro desse período simples? Simples porque ele tem apenas uma oração que é formado por conta do verbo, tá? Então, esse substantivo, ele vai ter uma função de sujeito, enquanto que o verbo vai representar o predicado, certo? Então, a análise morfológica, né, a revisão das classes gramaticais, ela tem a ver exatamente com essa retomada, tá? Eu preciso que vocês tenham a base para que a gente possa aprofundar um pouquinho, tá certo? A próxima atividade, gente, era uma atividade que já foi falada, ela já tinha sido pedida no dia 9 de março, né, antes dos eventos da pandemia, e ela estava relacionada ao livro didático, tá? Então, eu tenho uma atividade do livro didático para ser feita para entrega. Muitos de vocês me mandaram fotos da atividade, né, do caderno, mas lembrem-se que eu tinha pedido para que seja entregue. Então, assim que as aulas voltarem, gente, eu já vou recolher essas atividades, tá? Que elas vão ser usadas para avaliações. Então, as páginas 68 até 73, certo? Para vocês fazerem exatamente o resumo, a leitura de tudo, dos textos, resolverem os exercícios, tá? E fazerem a parte teórica, procurar exatamente o que são essas figuras de linguagem, certo? Lembrando que a atividade, ela tem a ver com a atividade já passada anteriormente em sala de aula, que trabalha, né, e que faz a retomada das figuras de linguagem, que são muito utilizadas na propaganda, em textos literários, até mesmo no nosso dia a dia, certo? Então, eu tenho aqui a metáfora, a comparação, metonímia e sinestesia, que já foram trabalhadas em sala de aula, elas vão ser retomadas aqui nas atividades do livro didático e de uma forma ligada
ao texto publicitário, à propaganda, tá? Que é bem importante. Então, eu peço que vocês realizem isso daqui para entrega e a revisão das classes gramaticais no caderno. Fique no caderno com a data certinha, tá? Então, por enquanto é isso. As nossas próximas atividades eu vou fazer um outro vídeo para vocês separadamente, tá? E peço que vocês vejam o vídeo e se tiverem dúvida, não hesitem em mandar um e-mail ou me mandar alguma mensagem, tá ok? Então, até breve e espero as atividades de vocês, tá ok? Tchau, tchau.